Tá bom. Prazer para a conversa. Galvão Bueno, fala, Galvão, bem-vindo. Boa tarde, Rizek. Seja bem-vindo também, você de volta. O Cereto é um grande traíra, ele deita e rola quando você não está aí. Eu achei, Zé Roberto Pedrinho, acho que talvez a gente nem consiga falar hoje, porque era só uma brincadeira para o Cereto escrever o nome, ele já fez um compêndio, ele já estava fazendo uma análise profunda. Ô Cereto, você tem que pedir desculpas mesmo, Odinho. Mas não é só você e o Arnaldo, não. Esse papel vai ficar cheio. Essa lista vai ficar gigantesca. Por favor, coloque aí em cima, por favor, Rizek. Bota assim, Galvão junto com o Rizek pede que vocês peçam desculpas. Porque eu venho dizendo há muito tempo da capacidade do Diniz, do trabalho dele, do time do São Paulo. O time do São Paulo é hoje. Ficamos muito tempo discutindo. É o Atlético, do São Paulo, é o Flamengo do Domi, agora vai ser o Flamengo do Rogério, é o Inter, que era do Cudê, agora do Abel. Nesse momento, o melhor time do futebol brasileiro, o melhor trabalho feito é o do São Paulo. Peguem o Campeonato Brasileiro. Ontem o Atlético fechou o primeiro turno dele, tá certo? Falta um jogo para o Palmeiras e falta um jogo para o Grêmio, para que eles fechem o primeiro turno. Faltam 3 para o São Paulo. Se o São Paulo ganhar o primeiro turno, Cereto, você que é resultadista, não se pode ser resultadista na vida, a nossa profissão não é de ser resultadista, a nossa profissão é de ser analista, crítico sim, mas analista, Cereto, nunca resultadista. Então, se o São Paulo ganhar os 3 jogos que lhe restam no primeiro turno, vocês sabem com quantos pontos fecha o primeiro turno o São Paulo na frente do segundo colocado e na frente dos terceiros colocados? Vocês fizeram essa conta, não? A gente pode colocar na tela a classificação do brasileiro? Aqui não, tá aqui. Tá aqui, eu mostro, eu falo para você. Se o São Paulo ganhar os 3 jogos, ele fecha o primeiro turno, 7 pontos na frente do Atlético e 9 pontos na frente de Flamengo e Inter. É pouco, Cereto? Boa tarde. Não, é ótimo. Aí eu vou dizer assim, virou passeio. Ô Galvão, e eu conto com a sua assinatura depois, e de muita gente também, um abaixo-assinado. Corta pra cá, diretor, pro gênio que inventou que dá pra saltar assim, ó, pra marcar alguém, ó. Você pode saltar assim, ó. Eu faço um desafio pra alguém em casa saltar assim. Se é possível saltar assim pra marcar alguém dentro da área. Eu conto com a assinatura de vocês também para o gênio, a alma brilhante que inventou essa regra. Você tem que saltar assim, ó, pra marcar alguém. Tem muita coisa, cara. Tem saltar assim, tem posição do corpo para correr, aquele negócio, quem virou vai correr no apoio. Falei isso semana passada. Olha, a regra está errada. E o VAR, utilizando essas regras, o VAR é a coisa mais chata do mundo, acerta de vez em quando. Se a gente pegar esses últimos momentos do VAR, o impedimento do gol do Flamengo, o impedimento do gol da seleção brasileira, o pênalti não marcado a favor do Atlético, o pênalti marcado ontem a favor do Flamengo, mas não para. Ultimamente, acho que eles acertaram a anulação, a cancelar o pênalti a favor do Ceará no jogo de ontem. Eles estão tomando uma goleada sem tamanho, porque a regra, o equipamento, depois eu queria explicar um pouquinho o que é posição de câmera, tá? A regra, é o equipamento, é a posição de câmera, é o software, e ainda tem os caras que ficam analisando lá em cima, atormentando a vida de todo mundo. Eu queria saber quem era o juiz do VAR de ontem que viu o pênalti a favor do Flamengo. Bom, a gente vai falar do VAR. Eles acertaram claramente em Palmeiras e Ceará, só que levaram mais de 6 minutos. É quase que a gente já levou aqui nas nossas boas-vindas, 6 minutos para analisar um lance claríssimo. Zé Roberto, meu velho, bem-vindo ao Seleção Sport TV. Boa tarde, Rizek. Muito bom te ter de volta no programa. Não, muito bom é exagero, né, Zé? Muito bom, você também está exagerando, né? Deixa eu concluir. Cara, é um traíra. No programa passado eu chamei o Cereto 3 vezes de Rizek, então hoje eu não vou ter esse problema. E Rizek e Cereto, vocês sabiam que há 2 dias atrás, caras, eu estava participando de uma mentoria e o coach Paul, que veio de uma faculdade dos Estados Unidos para falar para o grupo que estava presente ali, cara, ele falou uma frase que chamou muito a minha atenção, e a frase que ele usou em um dos métodos do curso dele foi essa frase aqui, ó. Nunca ache que você aprendeu tudo.
até parecia que ele sabia que hoje no programa eu ia participar com o Galvão Bueno e com o Pedrinho. Isso é sinal que eu vou continuar aprendendo, viu? E aprendizado é o que o futebol mais nos ensina nesse tempo que estamos vivendo aí, né? Pandemia. E o aprendizado que eu tiro, claro que eu vou aprender muito com esses dois fenômenos, Galvão e Pedrinho, mas o aprendizado que eu tiro da frase do Paul foi muito em função do jogo de ontem, do São Paulo e Flamengo, de que time que quer ser campeão, se não tiver os seus setores organizados, vai ter problema. E esse problema quem está tendo nos últimos tempos é o Flamengo, mesmo trocando de treinador. Porque o Flamengo, na sua história, quase sofreu ontem a terceira goleada numa temporada, algo que nos tempos que o Galvão Bueno começou a sua trajetória no futebol, ele nunca viu isso, e isso é preocupante, porque é um clube do tamanho que tem o Flamengo ser hoje a segunda defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. É preocupante porque o Flamengo já é eliminado, né? Já foi eliminado de uma competição importante, onde entrou para ser favorito e está as próximas fases, né? Libertadores, oitava, vai pegar um time difícil, o Racing, e no Campeonato Brasileiro está em quarto. Então é preocupante. Só que o Rogério que chegou agora não vai ter muito tempo para treinar e ajustar esse setor que hoje, a cada jogo, é uma dupla nova de zagueiro que joga, e a cada jogo são gols que estão tomando. Então é uma questão alarmante para o Flamengo. Para que eles possam voltar até a conquista, precisa ajustar alguns setores. Ô Zé, se 3-0 é goleada, foi a quinta vez já no ano. Quinta vez. Teve o Del Valle, né? Quinta vez. Três já foram 5-0, 4-1 e 4-0. Quinta vez no ano. 4-1 é goleada, 3-0 também é. Quero saber se o Mentor Paul ensinou você também a saltar assim, ó. Se o Mentor Paul ensinou alguém a saltar assim na área, o Mentor Paul é um gênio. O meu mentor é o Pedrinho, cara. E quando eu vi essa entrevista do Abel ontem depois do jogo, que ele não pensou em tática, hoje não era tática, não é estratégia, eu falei, cara, que prato cheio para o Pedrinho. Porque o Pedrinho sempre fala dos treinadores brasileiros que o dirigiram ao longo da vida, com esse discurso, hoje não é tática, hoje não é estratégia, é o coração, é vontade. Eu falei, cara, que prato cheio para o Pedrinho. Fala, Pedrinho, meu mentor, bem-vindo à Seleção. Grande abraço, eu sei que você está passando em casa, que eu também passei isso, eu tenho gêmeas. Grande beijo para o Galvão, humildade do Zé, Ceretinha, galera do Sport TV. Essa questão, André, eu digo que isso faz parte do futebol sempre, né? Mas eu sempre uso uma palavra que a motivação, a disciplina, né? A organização fora do campo, a estrutura, isso tudo eu chamo de acessórios, né? Dentro do campo mesmo, necessário é um conhecimento técnico e tático. E a gente percebeu que naquele momento ali, com todo respeito à história do Abel, que é um grande vitorioso, mesmo com pouco tempo, ele tinha que usar de alguma estratégia, de alguma ideia para tentar ganhar o América. E depois ele até fala durante a entrevista, faltou profundidade, faltou isso. Então, na realidade, ele sabe o que ele tem que fazer ali. E a questão do Diniz, eu tenho certeza que eu não vou assinar esse papelzinho aí não, hein, André? Você não assina, eu não assino, o Galvão não assina também. Assina lá em cima comigo, Pedrinho, daqueles que... Nós estamos pedindo desculpas dos outros. Assina lá em cima. Pedrinho, a responsabilidade que o Zé deu para nós, cara, com tudo que ele foi, com tudo que ele é, com tudo que ele sabe, vem dizer... Tem a cara de pau dizer que vem aprender com a gente, Pedrinho. Para com isso, Zé. É humildade. Amigos, e antes da gente mergulhar nos defeitos do Flamengo, que são muitos, táticos, emocionais, de nervos, eu acho que dá para falar muita coisa desse Flamengo que já tem pelo menos cinco surras no ano. Né? Tem gente que não acha que 3-0 é goleada. Então vamos chamar de surra. O Flamengo levou 5 surras já no ano. Né? Mas primeiro, vamos falar dos méritos do São Paulo? Porque disputou 3 partidas, este São Paulo do Diniz, contra o atual campeão brasileiro e da América. E no placar agregado dessa trilogia, a gente tem um 9-2 aí. Ô Galvão,
estamos colocando alguns dados, né? 9-2, o Flamengo finalizou mais do que o São Paulo, teve mais posse de bola, 3 pênaltis perdidos, mas um 9-2 não é para se desprezar, ou seja, é uma superioridade clara do São Paulo. Como é que a gente começa a explicar isso, Galvão? Começa a se explicar pelos problemas do Flamengo, pelos problemas que o Flamengo tem de contusões, o Flamengo jogou extremamente desfalcado, mas um time como o Flamengo não pode perder 3 pênaltis em 3 jogos, não pode acontecer isso que aconteceu. Você fala dessa imagem, nós vamos ver depois. O Everton Ribeiro, cara, ele é o camisa 10 da seleção na ausência do Neymar, ele bate todas as faltas na seleção brasileira, na véspera ele bate todos os escanteios, ele bate as faltas de cruzamento, e aí chegou a hora do pênalti, a responsabilidade do pênalti, ele tá com a bola na mão, o cara vai lá e tira a bola da mão dele para bater o pênalti. Então tem uma série de problemas, né? Teve a escolha mal feita do técnico anterior, quando o Flamengo buscava um passaporte europeu, não interessava a experiência que o técnico tivesse ou não. O Rogério Ceni até que deu uma ajustada, tentou aproximar um pouco mais os setores, mas o Flamengo tem problemas internos, o Flamengo tem problemas de jogadores, e fica um pouco claro agora que o Flamengo tem realmente, sim, um ótimo elenco. Mas quando ele perde aí 5, 6 jogadores, o time que vai a campo não é essas coisas. O Zé falou de defesa, o Flamengo já experimentou tantos e quantos zagueiros ali, jogando pelo meio. Já tiveram mais expostos quando estavam no Dome, no tempo do Dome, o Pedrinho é um especialista nessa parte tática. Ontem o Rogério botou o Arão como praticamente um terceiro zagueiro para dar mais força ali e ajudar a saída de bola. O Flamengo tem um problema seríssimo. Se não tem o Isla pela direita, se não tem o Rodrigo Caio, se não tem o Felipe Luiz pela esquerda, essa saída de bola curta, qualquer que seja o zagueiro que jogue por ali, não tem nenhuma habilidade para isso, e o Renan menos ainda pela esquerda. O Flamengo fica extremamente vulnerável nessa saída de bola. Então tem uma série de coisas, né? Deixa eu não capitalizar a coisa aqui, não. Acho que o Flamengo tem uma série de coisas. O São Paulo foi extremamente superior dentro do formato de jogar. Deu campo ao Flamengo, deu bola ao Flamengo, e sempre que precisou decidir, decidiu nos 3 jogos. Agora tem um detalhe, só o número que a gente passou ali, claro. Seletinho, que o número era impressionante, né? Nesses 3 confrontos, o São Paulo utilizou 12 jogadores como titular, ou seja, praticamente o mesmo time. E o Flamengo usou 20. Acho que esse número que passou ali é algo a ser destacado. Não, tem um detalhe em cima disso aí, ó. Em 3 jogos no mês de novembro, o São Paulo fez 3 vitórias em cima do Flamengo, né? São 3 vitórias em 3 jogos. Eu queria até ouvir o Pedrinho e o Zé Roberto mais a respeito disso, pela questão tática, porque é o seguinte, me parece que foram confrontos, e o primeiro deles foi o Domenech, né? Os outros 2, o Rogério, de times que claramente, de um lado, tem o São Paulo, com o Fernando Diniz, que domina o próprio time, com os próprios conceitos, ele sabe o que ele pode tirar do time, o desempenho que ele pode ter, e fez ajustes importantes para jogar contra o Flamengo ontem. Teve uma aplicação tática impressionante o São Paulo, né? Uma aplicação tática impressionante. E do outro lado, técnicos que ainda, no caso do Rogério Ceni, muito claramente, acabou de chegar, não tem domínio sobre...